Então, agora vamos resolver aí a nossa primeira questão da banca IAN sobre esse assunto, sobre pronomes. Angustiados atrás de modelos que nada têm a ver conosco, máscaras, ilusões e melancolia para aguentar a vida, sem liberdade para descobrir o que a gente gostaria. Os termos a vida e o destacados no trecho anterior são respectivamente. E aí? Qual é a classe gramatical? Qual é a classificação? Qual é o nome que a gente dá para esses termos destacados? Vamos lá. Bem, aqui, ó, se ele quer respectivamente, ele quer necessariamente nessa ordem. Primeiro a classificação da expressão a vida, depois a classificação desse ozinho aqui. Vamos lá. Ilusões e melancolia para aguentar o quê? A vida. Para aguentar o quê? Se eu tenho essa pergunta, aguentar o quê? Veja que a vida está se ligando, se conectando com o verbo aguentar. Aguentar o quê? A vida. Então, esse a vida é um complemento do verbo. E esse complemento é sem preposição. Então, temos aqui um objeto direto. O verbo aguentar é um verbo transitivo direto que exige um complemento, né, de um objeto direto, um objeto sem preposição. Então, temos aqui o termo a vida é um objeto direto, chamado de OD, né, que a gente costuma aí simplificar. E depois temos o O diante desse pronome aqui, ó, desse quezinho. Sempre quando você estiver diante de um que e antes desse que tiver esse ozinho, já desconfie. Esse ozinho é o nosso pronome demonstrativo. Perceba que eu consigo substituir esse ozinho por aquilo. Quando eu consigo fazer essa substituição por aquilo, aquele, aquela, eu consigo fazer essa substituição, é o nosso pronome demonstrativo, porque aquele, aquilo, aquela, seus plurais, são pronomes demonstrativos. Então, se o artigo o diante do que puder ser substituído por aquilo, aqueles, aquelas, você já pode classificá-lo como pronome demonstrativo. Vamos ver aqui o exemplo, né, do trecho aqui para ver se vai encaixar legal? Sem liberdade para descobrir aquilo que a gente gostaria. Observe que eu consigo substituir esse o por um pronome demonstrativo. Olha, sem liberdade para descobrir aquilo que a gente gostaria. Então, quando eu consigo substituir esse o diante do que por um pronome demonstrativo, aquilo, por exemplo, a gente pode classificar, sim, desta forma, como um pronome demonstrativo. Então, temos, respectivamente, a vida como um objeto direto, completando o sentido de um verbo ali sem preposição, e, posteriormente, temos aí esse ozinho destacado que está diante de um que e equivale àquilo, né? Aquilo, aquele, aquela. Quando eu consigo fazer essa substituição diante de um que, eu vou classificar esse ozinho como um pronome demonstrativo. Beleza? Então, o nosso gabarito é a letra C.